Muito bem, pessoal. Continuamos com a quinta aula de relatividade especial, a parte 1 do curso de Física Moderna A. O tema dessa aula é a contração do comprimento e o intervalo espaço-temporal. Começamos com a definição com a propriedade da contração do comprimento, que é uma consequência importante das transformações de Lorentz. Aqui, por exemplo, nessa figura, temos a foto. Essa figura foi colocada na parede, parede externa de uma casa na Holanda. Temos o efeito da contração na direção x positiva ou x negativa de um objeto com a geometria circular. O efeito da contração de comprimento, vamos ver como vamos deduzir a partir das transformações de Lorentz. Mas antes disso, é necessário saber o que a gente quer dizer, como a gente define o comprimento de uma maneira objetiva, como a gente define na relatividade especial. O comprimento é quando você tem um corpo em movimento. Imagina que temos um corpo, por simplicidade, consideramos uma haste. Pode ser uma régua, por exemplo, que esteja em movimento em relação a sei lá, um referencial S, por exemplo. A pergunta é como, quando você tem um objeto que está em movimento, ele pode ter uma velocidade U ou V, como você mede o comprimento desse objeto em qualquer referencial? Não necessariamente no referencial no qual o objeto está em repouso, senão em qualquer referencial. Então, temos esse objeto que está em movimento. Então, para conseguir medir o comprimento desse objeto, é necessário, nós precisamos de medir as posições dos extremos desse objeto. Temos que ter uma posição XA, o extremo esquerdo, o extremo direito, a posição XB. Mas nós sabemos que na relatividade especial é importante também rastrear o instante de tempo. Cada evento, cada ponto desse objeto vai ter um instante de tempo associado, vai ter uma evolução temporal, né? XA até A. E o outro extremo vai ter uma evolução também no tempo, então, em geral, seria XB TB, né? Mas não faz muito sentido comparar, medir comprimentos considerando instantes de tempo diferentes. O natural de ser feito é imaginar que você consegue, no mesmo instante de tempo, nós que temos um relógio aqui bem próximo do ponto onde o extremo A passa, num certo instante, e temos um outro relógio que está sincronizado também, próximo de onde o ponto B vai passar. Então, para medir o comprimento, você trabalha com a situação em que, no mesmo instante de tempo, né, TA igual a TB, no mesmo instante de tempo, você mede as posições desses dois pontos, desses dois extremos do objeto, sempre no mesmo instante do tempo. Não faz sentido você definir comprimentos em diferentes instantes de tempo. Então, a definição apropriada de comprimento em qualquer referencial é você medir as posições dos dois extremos do objeto simultaneamente. Tem que medir eles simultaneamente. Pode imaginar dois relógios próximos, onde esses dois eventos estão acontecendo, esses dois extremos estão passando, e no mesmo instante de tempo você mede as duas posições. Alternativamente, você pode considerar, imagina que tem uma câmera instantânea, uma câmera infinitamente grande, que consegue instantaneamente capturar uma imagem panorâmica de todos os pontos num certo instante de tempo. Então, imagina que você tira uma foto panorâmica que se estende ao longo desse objeto e consegue, no mesmo instante de tempo, consegue capturar a posição desses dois extremos. Então, dessa maneira que você consegue definir o comprimento em qualquer referencial, e é simplesmente esse comprimento, vamos chamar de L, por exemplo,
Esse comprimento seria o ΔX, nesse referencial, digamos que seria o referencial S, né? ΔX seria igual a xb menos xa, né? O módulo de xb menos xa. Muito bem. Agora, como você mede esse comprimento a partir das posições de 2 pontos simultaneamente? Então, o ΔT, associado a esse referencial, associado a esse par de eventos, é zero. Então, é 2 eventos simultâneos que correspondem à posição no mesmo instante de tempo que esses dois extremos da barra estão descrevendo. A posição associada a eles para um mesmo instante de tempo. Certo. Nós veremos logo depois, veremos a evolução no tempo, essa evolução temporal, num diagrama espaço-tempo. Vai ficar bem interessante. Vamos descrever efetivamente a evolução desses pontos no referencial S. E no referencial S' também. Mas muito bem, agora vem a definição do comprimento próprio. O que é comprimento próprio? É uma definição importante também na relatividade especial, que é o comprimento de um objeto, mas medido no referencial onde o objeto está em repouso. Certo? Então, imagina, se você quer definir o comprimento em repouso de uma régua, por exemplo, você teria que estar num referencial no qual a régua está em repouso. Essa régua poderia estar num lugar, por exemplo, nessa situação, esse referencial não seria apropriado. Não? Você não poderia definir o comprimento próprio, não seria associado a esse referencial, seria associado àquele referencial no qual a régua está em repouso. Se quiser, você pode definir um referencial associado, imaginar que existe um referencial, não precisa ser fisicamente, né? Não precisa estar uma referencial concreto, né? Pode ser um referencial invisível que acompanha a régua no movimento, e esse referencial que acompanha a régua no movimento seria o referencial no qual a régua está em repouso. Você pode imaginar que existe um referencial S', por exemplo, que também viaja com a mesma velocidade v, a velocidade da régua, de maneira que, de acordo com o referencial S', essa régua está em repouso. Certo? Então, esse referencial, isso sempre você pode fazer. Qualquer corpo que estiver em movimento, você pode sempre imaginar um referencial invisível que está acompanhando o movimento desse corpo e associado a nesse referencial, você pode medir o comprimento desse objeto. Essa noção é parecida à noção que já vimos nas aulas passadas sobre tempo próprio, intervalo de tempo próprio. Intervalo de tempo próprio, você também imagina que você tem um corpo em movimento e você acompanha o movimento desse corpo, imagina que tem nesse referencial que acompanha o movimento do corpo, tem um relógio, nesse caso você tem um relógio e você mede o intervalo de tempo medido por esse relógio, né? Seria o intervalo de tempo próprio. Mas nessa situação aqui estamos interessados no comprimento próprio, que seria o comprimento que você mede no referencial que acompanha o movimento do objeto. Muito bem. Então esse seria o comprimento próprio. E no referencial que acompanha o referencial, também chamado referencial em repouso, nesse referencial, na verdade, não é necessário medir em tempos iguais, não é necessário medir simultaneamente, não, porque o corpo está em repouso. Você pode, só nesse referencial, você pode medir o comprimento, pode medir a posição dos extremos em tempos diferentes. Só nesse referencial. Em geral, você precisa sempre medir as posições para definir comprimento, você precisa medir as posições simultaneamente, no mesmo instante de tempo. Muito bem. Se considerarmos esse exemplo da haste, né, ou da vara, né, a haste em repouso no referencial S', como tinha mostrado, seria imagina um referencial que acompanha a haste, né, então a haste estaria em repouso em relação a S'. O comprimento próprio ele é denotado por LP, e seria ΔX', né? Seria simplesmente a diferença das posições, né? Seria S' B
menos x' A. Né? Diferença das posições nesse referencial S'. Mas, então, a pergunta é a seguinte, nós estamos no referencial S', no qual a haste ela está em repouso, certo? E medimos essas posições x, temos os pontos A e B, medimos as posições x', xb', e a pergunta então esse comprimento seria o LP, né? A diferença, o módulo da diferença, xb' menos x', mas a pergunta, e de acordo com o referencial S? O referencial S' ele viaja junto com a haste, né, a uma certa velocidade v. Então a pergunta aí, qual é o comprimento que o referencial S mediria se ele conseguisse simultaneamente medir as posições do ponto A e do ponto B? Certo? Em outras palavras, qual seria esse comprimento L, que seria o módulo xb menos xa? Né? Seria as posições de acordo com o referencial S. Nós conseguimos responder isso porque já a partir das transformações de Lorentz, nós podemos chegar das posições em S, as posições de S' e vice-versa. Né? Temos a transformação direta e a transformação inversa, que nos leva das coordenadas em X, da coordenada X para X' e vice-versa. Nesse caso, em que nós temos que o comprimento ele é caracterizado quando você mede no referencial S o comprimento do objeto, ele é caracterizado pelo fato que você mede as posições desses dois extremos simultaneamente. Então, você mede simultaneamente. Nós vimos isso, que em geral você tem que medir simultaneamente as posições dos extremos do objeto para definir o comprimento. Então, no referencial S, então, nós temos o seguinte, que ΔT igual a zero. Porque você está medindo, tem que medir simultaneamente as posições dos dois eventos. Então, já que ΔT é igual a zero, o mais simples de fazer para descobrir a relação entre L, que seria o comprimento em S, no referencial S, e LP, que seria agora o comprimento próprio, né? O comprimento no referencial S', né? Que seria ΔX'. A maneira mais simples de ir de ΔX para ΔX' seria usar a transformação direta. Isso aqui é a transformação direta que nós vimos nas aulas anteriores. Por que é mais interessante essa transformação? Porque nós sabemos que ΔT é igual a zero. Então, devido a isso, essa relação simplifica bastante e temos que identificarmos diretamente então, o ΔX', que é o LP. Vemos que o comprimento próprio, então, vai ser proporcional ao ΔX, que é o comprimento no referencial S. Esse aqui seria o referencial S, esse aqui seria o referencial S'. Então, a conclusão é que o comprimento próprio é proporcional ao comprimento no referencial, em outro referencial. Esse aqui seria o comprimento, assim, S' e S são somente representantes, representativos de referenciais, mas você sempre pode imaginar a situação onde você tem um objeto em movimento e tem um referencial imaginário que acompanha esse objeto, e associado a esse referencial você pode definir o comprimento próprio, certo? E da mesma maneira você pode imaginar um outro referencial no qual o objeto agora não está em repouso, mas está em movimento, e você pode definir também um comprimento, só que tendo cuidado de medir simultaneamente as posições dos extremos do objeto. Então, o que essa relação diz é que o comprimento próprio ele é maior que o comprimento em qualquer outro referencial, porque o gama é maior do que 1, certo? Ou se quiser pode escrever dessa maneira, L, que seria o comprimento no referencial S, ele é igual ao comprimento próprio dividido por gama, ou seja, ele é menor. Esse comprimento é menor que o comprimento próprio. Então, esse aqui é o famoso efeito da contração de comprimento. Então, o que isso quer dizer é que, do ponto de vista do referencial S,
essa haste que tinha um comprimento LP, ela vai passar a ter um comprimento menor. Se ela tinha um comprimento LP nesse referencial, referencial que acompanha o movimento, não referencial em repouso, no qual essa haste tem repouso, de acordo com o referencial S, ela vai ter comprimento menor. L, onde L é igual a LP dividido por H. Certo? Isso aqui seria o referencial S' que acompanha o movimento da haste, e esse aqui seria o referencial que fica, que não acompanha o movimento, né? Referencial. Então, de acordo, quando você a conclusão é quando você mede o comprimento de um objeto que está em movimento em relação a você, então esse comprimento vai ser menor do que o comprimento que esse objeto teria se estivesse em repouso. Certo? Isso é efeito da contração e comprimento de Lorentz Fitzgerald. Muito bem. Muito bem. Vamos ver a visualização da contração do comprimento no diagrama espaço-tempo. Então, no diagrama espaço-tempo, nós temos o seguinte, a primeira coisa que você faz no diagrama espaço-tempo é desenhar os eixos associados ao referencial S, né? Certo? Temos aqui o eixo X para a posição e o eixo CT associado ao tempo, né? Só que nessas unidades seria unidades metros, né? Que é C vezes T. Então, eles são verticais, são perpendiculares no referencial S, mas agora nós precisamos desenhar os eixos X' e CT' associados ao referencial S'. Então, no exemplo, vamos considerar uma haste, imagina uma haste que tem esse extremo A e B, mas ela está em repouso de acordo com o referencial S', mas em relação ao referencial S, ela possui um movimento com uma velocidade beta igual a 0,5, né? Que seria igual a meio. Então, já que nós consideramos esse referencial S' que acompanha o movimento da haste, nós podemos desenhar esses eixos, X' e CT'. Nós vimos na aula passada que o eixo CT', ele satisfaz uma equação, né? Ele satisfaz a equação de uma reta. O CT', ele do ponto de vista, o eixo CT', na verdade, né? O eixo CT', do ponto de vista do referencial S, ele satisfaz a equação de uma reta, que era CT igual a 1 sobre beta x, né? Então, nós temos uma reta com uma inclinação, isso aqui é uma reta com uma inclinação de 1 sobre beta. Né? 1 sobre beta. Isso aqui era fácil de ver, porque o eixo CT' correspondia à evolução da origem do referencial S'. Digamos essa origem ou linha. Então, nós vimos que a origem, já vimos isso, que x seria x igual a bt, seria a linha de mundo, se quiser, da origem do referencial S'. Né? Referencial S', tem uma origem ou linha, seria esse ponto aqui, e ele descreve uma linha de mundo, que coincide com o eixo CT'. Então, isso era para conseguir traçar o eixo CT' no diagrama espaço-tempo. Agora, vimos também que o eixo X', ele satisfazia também uma equação, só que a equação para ele era, que vamos escrever, eixo X', a equação para ele era simplesmente CT igual a beta x. CT igual a beta x. Isso, bom, nós vimos que pode ser obtido para o eixo X' corresponde ao T' igual a 0. Né? Então, a partir da equação de T' igual a 0, você deduz essa equação aqui. Certo? Então, a conclusão é que o eixo X' ele é uma reta com inclinação beta. Nesse caso, temos beta igual a 2, temos que a inclinação dessa
perdão, beta igual ao meio. Então, a inclinação dessa reta, aliás, pessoal, o beta sempre é menor do que 1, né? Ele vai entre 0 e 1. Então, temos aqui uma reta com inclinação meio, e aqui temos uma reta com inclinação 2. Tudo bem. Agora, nós queremos escrever a haste, né? Uma vara, uma régua, por exemplo, no referencial S', que o referencial S' é aquele que está justamente acompanhando o movimento da haste, né? Então, digamos que nesse referencial S', a haste ela se estende, digamos que no instante t' igual a 0, né? Você consegue medir os extremos dessa haste, né? Que seria x', x', né? São os pontos A e B. Esses pontos seria para t' igual a 0, seriam os pontos x', x', no referencial S'. Mas veja que os eixos do referencial S' eles não são verticais, mas você pode, mesmo assim, definir, você pode imaginar uma evolução com o tempo, t', nesse caso, desses pontos. Então, todos os pontos dessa régua, eles estão evoluindo no tempo, então você pode imaginar que cada instante de tempo eles vão descrevendo essa trajetória, né? Temos um segmento de reta, se quiser, que está evoluindo no tempo t'. Isso no referencial S', certo? No referencial S'. Mas do ponto de vista do referencial S, é um pouco diferente. Do ponto de vista do referencial S, nós temos que o ponto, cada extremo dessa régua, cada extremo, ele descreve uma linha de mundo, mas uma linha de mundo que seria uma linha reta, seria, né, também. Que da mesma maneira que o S' ele está em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme em relação a S, a régua, né, a vara, ela está em movimento uniforme também em relação a S. Então, esses extremos descrevem uma linha de mundo que são linhas retas. Você pode deduzir qual seria essa linha de mundo, não é difícil mostrar que simplesmente é XA, X, uma posição inicial mais a velocidade desse tempo, né? Você pode mapear essa posição inicial do XA com a posição X', é a mesma coisa para o ponto B, né? XB, uma posição inicial XB mais a velocidade do tempo. Você pode concluir de que esses dois pontos descrevem só um movimento uniforme. É até interessante mostrar isso via as transformações de Lorentz, sabendo que o x' é igual a uma constante, está fixo, né? E o xb' também está fixo. Você vai encontrar uma relação. Muito bem, mas então eles escrevem essa linha de mundo, esses dois extremos da régua, escrevem essa linha de mundo, mas o ponto é o seguinte, pessoal, eu não posso, a evolução desses dois pontos são linhas retas, mas a evolução no tempo desses dois pontos, assim, eles vão evoluindo, mas lembrando que o instante de tempo é vertical no referencial S. Então, se eu traçar, por exemplo, digamos, para um instante t igual a 3, né? Ct igual a 3, para um mesmo instante no referencial S, eles podem ter posições, digamos, diferentes, né? O que eu quero dizer é que eles não vão manter essa mesma distância entre os pontos A e B, né? Pontos A e B, só no referencial S', que é o referencial em repouso, no qual a vara está em repouso, que eles preservam a distância. Mas no referencial S não é assim, né? No referencial S, se você tomar uma foto, por exemplo, dessa régua, num certo instante Ct igual a 3, você vai ver o ponto A, você vai ver ele aqui, e o ponto B você vai encontrar aqui.
certo? Mesma coisa vai acontecer se você tomar no instante 2, por exemplo. Ponto A aqui, o ponto B aqui, ou no instante 0, que foi o que eu coloquei aqui na figura. O ponto A é aqui e o ponto B é aqui. Então, na verdade, o comprimento, que seria essa distância entre os pontos A e B, na verdade, o comprimento do ponto de vista do referencial S, o comprimento seria, então, essa distância entre esses pontos A e B. Ela sim, ela é preservada, mas no referencial S, mas ela não é igual à distância ou ao comprimento no referencial S', né? Que consegue, no mesmo instante de tempo, medir essas duas posições no referencial S, os extremos dessa haste, você pode definir a partir daí o comprimento L, né? E isso você pode fazer em qualquer instante de tempo, mas sempre simultaneamente, né? Você faz uma medição simultânea dos eventos. Dessa maneira você consegue introduzir o conceito de comprimento e medir o comprimento do objeto em qualquer referencial. E esse comprimento, de fato, ele não muda, né? Você pode, em qualquer instante de tempo, tem o mesmo comprimento, certo? Que você fez a medição simultânea das posições. Já no referencial S', já que ele acompanha o movimento da haste, né? Ele não precisa ter esse cuidado. Você poderia ter em instantes de tempo diferentes, num instante de tempo medir o ponto A, no outro instante de tempo medir o ponto B, não faz diferença, né? Mas se você quiser se fizer simultaneamente, você teria obtido isso aqui para um instante de tempo 0, teria isso aqui, por exemplo, para um instante de tempo, sei lá, 1, e assim em frente, né? Vai evoluindo. Certo? Mas a moral da história, pessoal, é que os pontos A e B formam linhas de mundo, do ponto de vista do referencial, eles mudam com o tempo, do ponto de vista do referencial S, o comprimento tem que ser definido por a medição simultânea das posições, né? E, nesse caso, no caso do t igual a 0, correspondia à interseção das linhas de mundo com essa linha horizontal ct igual a 0. Né? Mas a moral da história desta análise no diagrama espaço-tempo, que vejam, o comprimento próprio, nesse diagrama você já pode perceber que o comprimento próprio desse objeto, ele é maior, você vê geometricamente que ele é maior que o comprimento do mesmo objeto, mas medido de um outro referencial. Um referencial no qual ele não está em repouso. Então, se você medir o comprimento de um objeto no referencial que acompanha o objeto, referencial no qual o objeto está em repouso, você vai conseguir a maior medição. Você vai medir o maior comprimento, que é o chamado comprimento próprio. É sempre o maior. Agora, se você medir o comprimento desse objeto em qualquer outro referencial, em relação ao qual o corpo já não está em repouso, mas está em movimento uniforme, esse outro referencial vai medir um comprimento menor. Esse comprimento L é menor do que o comprimento próprio. Certo? Então, esse é o efeito da contração de Lorentz Fitzgerald. Isso aqui é a contração do comprimento. Contração do comprimento. Muito bem, eu vou dar um exemplo de uma aplicação da contração de Lorentz Fitzgerald para o comprimento, para mostrar que não é só uma ilusão, né? A contração de comprimento tem consequências físicas. Então, um exemplo que eu gosto bastante é sobre dos muons, a detecção de muons na superfície da Terra. Os muons, eles são partículas subatômicas, geralmente são denotados como mu-. São partículas que têm aproximadamente 200 vezes a massa do elétron, mas ainda a massa deles ainda é pequena, em comparação com a massa de um átomo, por exemplo, elas ainda são pequenas, mas elas são instáveis. Elas decaem com facilidade, né?
E, portanto, tem um tempo de vida, né? Antes de, durante esse tempo, que é 2,2 microsegundos, lembrando que um microsegundo é 10 a menos 6 segundos, né? Deixa eu ver aqui, 10 a menos 6 segundos. Tem um tempo de vida bem curto antes de elas decaírem, né? Mas antes de elas decaírem, elas percorrem uma trajetória, mas primeiro deixa contar que elas são produzidas, onde que os muons são produzidos? Eles são produzidos a aproximadamente uma altura de 10.000 metros acima da superfície da Terra. Então, digamos que nós temos aqui a superfície da Terra. Aqui é a superfície, vamos ver aqui, superfície da Terra. Então, os muons eles são produzidos a uma altura bem grande, 10.000 metros, né? Seria 10 elevado a quarta, né? Metros. Isso aqui seria a atmosfera, isso aqui seria o muon. Esses muons, são vários, na verdade, vários muons são produzidos nessa altura, devido à colisão de raios cósmicos que chegam na Terra, de fontes como supernovas, por exemplo, né, explosão de estrelas. Chegam diferentes raios cósmicos, nêutrons, por exemplo, prótons, eles interagem com as moléculas da atmosfera e acabam produzindo essas partículas, né, os muons. E esses muons, eles são, como os raios cósmicos chegam com velocidade muito grande, os muons também vão chegar vão ser produzidos com velocidades muito grandes. Então, a velocidade deles é extremamente grande, próxima da velocidade da luz. Então, esse é um bom exemplo de um experimento da relatividade especial, né, que envolve o regime relativístico. São partículas que viajam praticamente, são bem próximas da velocidade da luz. São partículas relativísticas, né, os muons. Mas essa aqui seria a propagação, né, a chegada dos muons na superfície da Terra, ou na Terra, né, eles atravessam a atmosfera. Esse que seria o referencial da Terra, né? E eles, de fato, eles atravessam a atmosfera e eles são detectados na superfície da Terra. Mas o que pode ser paradóxico é que o tempo de vida dos muons é muito curto, é dessa ordem, 10 a menos 6 segundos. Se você considerar a aproximação do muon da Terra, o muon se aproxima da superfície da Terra, mas você poderia pensar o problema do ponto de vista do muon. Digamos que você está no referencial do muon. Seria aquele referencial invisível que acompanha o muon. Então, o duplo referencial no qual o muon está em repouso é a superfície da Terra que está se aproximando. A superfície da Terra que se aproxima. A superfície da Terra se aproxima com a mesma velocidade. Digamos que esse aqui seja uma velocidade v. Agora a superfície da Terra se aproxima com a mesma velocidade, só que oposta, né? Menos v. Mas acontece uma situação bem interessante. É que, do ponto de vista do muon, o muon está em repouso, é a superfície da Terra que se aproxima, ou é a Terra que se aproxima. Mas nessa velocidade na qual a Terra está se aproximando do muon, e com esse intervalo de tempo, Δt, de acordo com o muon, a Terra se aproximando só poderia se aproximar uma distância de 660 metros. Se você faz um cálculo usando o valor da velocidade da luz e esse tempo em microsegundos, você chega à conclusão que, de acordo com o muon está a uma distância de 10.000 metros da superfície da Terra. Mas, de acordo com ele, a Terra se aproxima, mas no máximo que a Terra poderia se aproximar, que a Terra poderia percorrer, antes de chegar nele, seria 660 metros. Então, a pergunta é, por que então, se de acordo com o muon,
a Terra só se consegue se aproximar 660 metros, por que o Moon acaba tocando a superfície da Terra e sendo detectado? Por que todos os dias os Moons chegam na superfície da Terra e são detectados? Por quê? Então, esse aparente paradoxo tem uma resolução simples, considerando a aplicação da contração de comprimento, né? Contração de Lorentz-Fitzgerald. É um efeito bem relativístico, né? Porque veja que a velocidade do Moon é bem grande. Então, o fator gama, o fator de Lorentz, que nós já vimos várias vezes, né? O fator de Lorentz, ele seria 1 dividido por raiz de 1 menos beta quadrado. Né? Lembrando que o gama é 1 dividido por raiz de 1 menos beta quadrado. Né? Então, parece beta tão grande que 0,999, é bem próximo de 1. O fator gama que obtemos é extremamente grande, 22,4. Então, mais de 20 vezes, né? O fator gama. Então, isso vai implicar um efeito de contração de comprimento extremamente grande. Nós já vimos que o comprimento, em relação ao comprimento próprio, nós vimos que o comprimento de qualquer objeto, em relação a um referencial no qual ele está em movimento, ele é contraído por um fator gama. Ou um fator 1 sobre gama, na verdade, seria o fator... esse aqui, muitas vezes é escrito assim, LP sobre gama, mas também é escrito assim, igual a raiz de 1 menos beta quadrado, né? Vezes LP. Então, esse aqui seria o fator de contração. Fator de contração. Então, devido a que esse gama é bem grande, então esse fator de contração é bem pequeno, né? Então, do referencial do Muon, a Terra está se aproximando, mas ele vai ver o seguinte, pessoal, ele vai ver que que o tamanho da atmosfera, que essa grossura da atmosfera, essa altura da atmosfera, ela vai sofrer uma contração. A grossura, ou essa altura da atmosfera, seria o LP, porque ela tem essa altura de 10.000 metros, mas no referencial no qual a Terra está em repouso. Mas no referencial agora do Moon, a Terra não está em repouso, a Terra está se aproximando dele. Então, devido a isso, o comprimento que o Moon vê, comprimento associado a essa grossura da atmosfera, né, essa altura da atmosfera, sofre uma contração, um comprimento L. Então, esse comprimento que era 10.000 metros no referencial da Terra, no referencial do Moon, no qual a Terra está em movimento, sofreu uma contração. E essa contração seria, então, 10.000, o comprimento próprio, seria 10.000, dividido pelo fator gama. E você chega à conclusão de que o tamanho da atmosfera, essa grossura da atmosfera, em relação ao Muon, sofreu essa contração. Então, na verdade, a distância, de acordo com o Muon agora, a distância entre ele e a superfície da Terra, que seria essa distância L, diminuiu bastante, foi contraída. Então, se era uma distância de 10.000 metros, agora é uma distância de 446 metros. Então, essa é uma maneira elegante de explicar por que apesar do Muon ter um tempo de vida tão curto, ele ainda consegue impactar a superfície da Terra, porque nesse tempo tão curto, a Terra consegue se aproximar dessa distância, que é maior que essa distância aqui, né? Essa distância é menor que 660 metros, né? Então, como a distância até a superfície é menor, dá tempo suficiente para a Terra impactar o Moon, ou o Moon impactar a Terra. Esse é um exemplo que eu gosto bastante, é uma aplicação física do fenômeno de
contração de comprimento. Esse exemplo também é conhecido como uma aplicação da dilatação temporal. Então, eu vou sugerir, quem quiser já ir analisando, pense nesse problema agora, tentem explicar esse problema do referencial da Terra. Como você explica que o muon acaba impactando a Terra, sendo que ele tem um tempo de vida tão pequeno? Do ponto de vista da Terra, o comprimento é esse mesmo, 10.000 metros. Então, tem que considerar o que vimos na aula passada, que é outro fenômeno importante da relatividade especial, que é a dilatação temporal. Então, esse mesmo problema tem uma resolução, esse mesmo aparente paradoxo tem uma resolução, se você considerar agora o referencial da Terra, e em vez de agora considerar o fenômeno de contração de comprimento, considera agora a dilatação temporal. Vocês vão descobrir que o tempo de vida do muon, do ponto de vista da Terra, vai mudar também. Muito bem, vamos agora falar sobre o intervalo espaço-temporal. Os intervalos espaço-temporais, nós já tínhamos visto intervalos temporais, intervalos espaciais, mas nós vimos que eles se transformam, né? Eles mudam sobre uma transformação de Lorentz na direção x, e eles também, nós vimos já as relações, né? Delta x' igual a gama, delta x menos v, delta t, delta t' igual a gama, delta t menos v sobre c quadrado, delta x. Né? Então, eles mudam sobre as transformações de Lorentz, mas os delta y geralmente trabalhamos na configuração padrão, mas eles também poderiam em geral mudar se considerasse transformações de Lorentz, mas agora nas direções y e z. Né? Então, nós consideramos até agora a transformação de Lorentz padrão, onde você tudo acontece no eixo x' ou eixo x, né? Mas poderia ter considerar o movimento não em relação ao eixo x, mas poderia ter considerado em relação ao eixo y, a eixo y ou eixo z. Por exemplo, poderia ter considerado que o S' viaja nessa direção, velocidade v, em relação ao eixo y positivo, né? Ou em essa direção aqui, né? Podemos considerar em relação ao eixo z positivo. Então, eu poderia estender essa noção das transformações de Lorentz para as transformações na direção y e z, e esses intervalos em geral mudariam, né? Delta y e delta z mudaria. Mas eu quero agora motivar a definição do intervalo espaço-temporal fazendo uma analogia com as rotações. Que quando vocês viram vetores, vocês viram que esses intervalos, esquecemos por um momento o tempo. Quando você considera vetores, você geralmente define os vetores, vetores em duas dimensões, por exemplo, no caso mais fácil. Você geralmente define vetores, um ponto no plano cartesiano associa coordenadas x e y. Né? E você pode definir também para dois pontos, pontos A e B, você teria um xa, xb, né? Esses dois pontos teriam xa, yb, ya, xb, yb, né? Esses dois pontos, A e B. Você poderia definir um delta x, né? Delta y, seria um vetor, né? Certo? Mas a pergunta é, e esses delta x e delta y? Esses delta x e delta y, o que acontece quando você faz uma rotação de eixos? Você tem esse ponto aqui, e se você rotar os eixos, você girar os eixos para x',
y'. O que acontece com delta x e delta y? Eles mudam, de fato. Não é difícil mostrar que sobre se os eixos giram sobre um ângulo θ, o eixo x' em relação a x, giram um ângulo θ, esse aqui também vai ser θ também, de forma que você mostra que, hoje não é difícil mostrar que o delta x', na verdade, o próprio x', na verdade, você pode escrever desta maneira. O x', pode escrever como cosseno de θx menos seno de θy. E o y', escrever como seno θx mais cosseno θy. É a transformação das coordenadas de um ponto sobre rotações. Então, como consequência disso, os deltas também mudam. Isso aqui se estende para os deltas, para os intervalos. Os intervalos, então, associados a... Os intervalos espaciais, eles mudam sobre uma rotação dos eixos de coordenadas, uma rotação de XY, dos eixos XY. Da mesma maneira, você pode estender para delta Z, pode considerar um giro do XY ao redor do eixo Z, ou um giro do YZ ao redor do eixo X, ou do ZX ao redor do eixo Y. Em qualquer situação, você pode mostrar que os intervalos mudam sobre uma transformação de rotações. Mas o que vocês devem ter aprendido quando viram rotações dos eixos de coordenadas é que sobre rotações, esta quantidade aqui ela é invariante. Essa quantidade ela é especial, ela é invariante sobre rotações. Na verdade, você pode mostrar também que essa quantidade aqui é invariante. Essa aqui também é invariante. Eu tinha falado disso nas primeiras aulas, talvez a segunda aula eu tinha mostrado isso. Mas essa aqui é mais interessante porque essa quantidade ela permite também considerar a translação ela vai ser invariante sobre rotações. Ela é invariante sobre rotações, mas também ela vai ser invariante sobre translações, que são as propriedades típicas de vetores. Vocês já viram que isso aqui, no fundo, te diz que esse vetor aqui, que vai do ponto A até o ponto B, esse segmento de reta, se quiser. Segmento de reta é definido por um vetor que ele é independente do sistema de coordenadas, você pode considerar uma rotação, mas esse vetor ele tem um módulo, ele pode de fato se transformar, mas ele tem um módulo dele. Vamos, essa distância aqui vai estar associada a essa distância aqui. Então essa distância associada a esse segmento de reta, pode pensar como um vetor. O módulo desse vetor é invariante sobre as transformações de rotação ou inclusive transformações de translação. Você poderia, em vez de considerar rotações, poderia considerar uma translação. A translação, pessoal, seria assim, ó. Você tem XY, e aqui temos aqui o segmento de reta, AB, e aí agora você considera um deslocamento do X, por exemplo. X', Y' seria dessa maneira. Simplesmente o eixo X' se deslocou em relação ao eixo X. Então, isso aqui seria um deslocamento, uma translação. Então, mas, obviamente, esse segmento de reta, o módulo é invariante. Então, a conclusão é que essa quantidade é invariante sobre rotações e sobre translações também. E a pergunta é, como eu posso generalizar esse invariante, mas quando eu considero transformações de Lorentz? Será que existe uma quantidade geométrica análoga a essa aqui, mas que é invariante sobre
transformações de Lorentz também? E a resposta é que existe, né? E é o intervalo espaço-temporal. O intervalo espaço-temporal, ele generaliza o conceito do intervalo espacial. Esse aqui seria um intervalo só espacial, se quiser. Esse intervalo espacial, como eu falei, seria o módulo de um segmento de reto, né? Que é invariante sobre rotações e sobre translações. Mas eu posso estender esse conceito agora, incluindo uma parte temporal. Então, não é difícil mostrar de que, na verdade, é um pouquinho trabalhoso, mas isso já tinha mostrado, acho que foi na segunda aula, já tinha mostrado que uma quantidade parecida a essa, né, ela é invariante sobre transformações de Lorentz. Nós já vimos uma quantidade parecida com essa. Já vimos essa quantidade, foi na segunda aula, vimos que essa quantidade é invariante sobre transformações de Lorentz. Mas agora estou construindo uma quantidade que estende, digamos, esta quantidade, mas para o... Digamos, isso aqui é um pouco mais restrito, né? Isso aqui só serve para... Isso aqui só invariante sobre transformações de Lorentz e sobre rotações. Mas essa quantidade ela é mais geral porque ela é invariante não somente sobre rotações, sobre transformações de Lorentz, mas também sobre translações. Então, essa parte aqui eu já falei que é invariante sobre rotações, invariante sobre rotações. Agora, essa parte que agora vai ser invariante sobre transformações de Lorentz. Terceira, essa quantidade vai ser também invariante sobre transformações de Lorentz. E também, pelo fato de envolver os intervalos, ΔT, ΔX, ΔY, ΔZ, vai ser invariante também sobre, invariante sobre transformações de Lorentz, mas também vai ser invariante sobre translações. Então, essa quantidade, esse intervalo espaço-temporal, ele é uma grandeza que caracteriza, se você tiver dois eventos, ela vai caracterizar esses dois eventos, e ela é invariante, uma quantidade geométrica. Ela é a mesma em qualquer referencial. Ela tem uma geometria associada. E eu já tinha mencionado qual era a geometria associada a essa quantidade, a geometria de Minkowski. No caso em que os intervalos são diferenciais, são muito pequenos, essa quantidade vai ser chamada de métrica também, métrica de Minkowski. Mas neste caso em que os intervalos são finitos, é chamada de intervalo espaço-temporal. ΔS, né? Ele é um intervalo, pessoal, porque ele estende essa noção do que era um intervalo espacial. Era um intervalo espacial era isso aqui. Era a raiz de ΔX quadrado mais ΔY quadrado mais ΔZ quadrado. Então, agora esse ΔS, né, vai ser o ΔS quadrado, vai ser o intervalo espaço-temporal. Né? O intervalo só espacial era só isso aqui, mas agora, intervalo espaço-temporal, eu tenho que acrescentar uma contribuição da parte temporal. Muito bem. Todas as simetrias formam um grupo de simetrias. Eu falei, acho que foi a primeira aula, falei um pouco do grupo de Galileu, que é o grupo das rotações e das translações, mas quando você considera já esse cenário de relatividade especial, o grupo associado a essa simetria, todas as simetrias são chamadas de grupo de Poincaré. Grupo de simetrias de Poincaré. Grupo de Poincaré é só ele
um grupo de simetrias que inclui as transformações de Lorentz, as rotações e as translações. Grupo de todas as simetrias sobre as quais essa quantidade é invariante. Certo? E todas essas simetrias, já falei antes, que eles têm associado umas leis de conservação. São importantes na física, na relatividade especial. Tanto na mecânica clássica, na verdade, como já na mecânica relativística, essas simetrias estão associadas a, por exemplo, conservação de energia, de momento angular, tem também a conservação do centro de massa, da posição do centro de massa, que vai estar associada a essa transformação de Lorentz. Então, todas as simetrias têm uma consequência física. Muito bem, só para terminar, eu vou citar os 3 diferentes casos dos intervalos espaço-temporais. Esse aqui seria o caso que ΔS quadrado é maior que zero, seria o intervalo tipo temporal. Intervalo tipo temporal, por que ele é tipo temporal? Porque se essa quantidade é maior do que zero, quer dizer que a contribuição do intervalo temporal foi maior que a contribuição dos intervalos espaciais. Né? Por isso ele é chamado de tipo temporal, tipo tempo. Por outro lado, se o ΔS quadrado for menor do que zero, é chamado de intervalo de tipo espacial. Que agora é o contrário, né? A contribuição espacial é maior do que a contribuição temporal, portanto essa quantidade é negativa. E tem um caso especial em que esse intervalo é zero. Então, no caso especial em que o intervalo é zero, porque nós temos que o intervalo é tipo luz, né? Um intervalo tipo luminoso. Por que ele é tipo luz? Né? Porque ele satisfaz, tem associado a esse deslocamento, teria uma velocidade associada que seria a velocidade da luz. Estaria descrevendo um sinal de luz. Né? Muito bem. A partir de agora, vamos considerar o caso em que as transformações são na direção x. Né? Então, voltamos a trabalhar na configuração padrão. Voltamos à configuração padrão, onde tudo acontece só na direção x, as transformações de Lorentz. Então, nós podemos já fazer ΔZ, ΔY e ΔZ igual a zero. Então, nesse caso, o intervalo espaço-temporal, ele se reduz a essa expressão. Né? Seria simplesmente C ΔT quadrado menos ΔX quadrado. Ele é um invariante sobre transformações de Lorentz. Como eu falei, ele é invariante sobre transformações de Lorentz. Vocês podem mostrar isso, pode ser até um bom exercício. Mostrar que sobre uma transformação de Lorentz, essa quantidade é igual a essa quantidade. Veja, C ΔT quadrado menos ΔX quadrado, e aqui temos C ΔT' quadrado menos ΔX' quadrado. É a mesma. Isso aqui seria, por exemplo, o referencial S, e aqui o referencial S'. Então, essa quantidade é invariante sobre a transformação de Lorentz. Tudo bem. No caso do intervalo tipo tempo, intervalo tipo temporal, lembrem-se que nesse caso ΔS quadrado é maior que zero. Então, já que ele é maior do que zero, eu poderia dar um nome para ele, né? Ele seria o quadrado de algum número, né? E esse número eu posso chamar de C tal, né? Pela dimensão, seria C vezes um tempo, intervalo de tempo. Agora, esse intervalo de tempo, nós chegamos à conclusão que ΔS seria igual a C tal. Esse intervalo de tempo é exatamente o intervalo de tempo próprio. Um exercício que eu sugiro para vocês explicar, né? Por que ele explicar fisicamente, apelando a qual é a definição do intervalo de tempo próprio, você descrever por que o intervalo tipo tempo, que é o intervalo no qual ΔS quadrado é maior do que zero, por que o ΔS é igual a C tal, né? A partir da definição do tempo próprio. É direto a resposta, né? Mas você tem que pensar, lembrar qual é a definição do intervalo de tempo próprio. E
Intervalo de tempo próprio é o intervalo no referencial no qual o intervalo de tempo medido por um relógio que está, por um referencial no qual o relógio está em repouso. Certo? Esse é o intervalo de tempo próprio. Mas, em geral, pessoal, nós temos um intervalo de tempo ΔT, em qualquer outro referencial, sem ser o tempo próprio. Então, em geral, nós temos que ΔT é maior ou igual que tal. Ou seja, só no referencial do tempo próprio que ΔT é igual a tal. Né? Só no referencial do tempo próprio. Que é aquele referencial no qual o relógio está em repouso. Né? Mas, em geral, vocês podem ver, isso também faz parte do exercício, né? Vocês têm que mostrar que ΔT é maior ou igual que tal. Né? Na verdade, é fácil de perceber aqui pela forma da equação aqui. Muito bem, agora vejamos o caso do intervalo tipo espacial. No intervalo tipo espacial, nós temos que o ΔS quadrado agora é menor do que zero. Então, ele é negativo. No caso em que ele é negativo, então nós temos que, é conveniente reescrever desta maneira, como menos um certo número ao quadrado, uma certa quantidade ao quadrado. Onde essa quantidade acaba sendo identificada com essa expressão aqui, com raiz de ΔX quadrado menos C ΔT quadrado. Essa quantidade é chamada de distância própria. Vejamos por quê. Temos que o ΔS quadrado, ele era definido por C ΔT ao quadrado menos ΔX ao quadrado. ΔX quadrado. Então, já que ele é negativo, é porque essa contribuição foi maior do que essa, né? Então, vamos colocar um sinal menos em evidência. Então, nós teremos aqui ΔX quadrado menos C ΔT ao quadrado. Certo? Então, essa quantidade que estamos chamando de dp quadrado é chamada de distância própria. Então, a distância própria ela é definida dessa forma, né? A raiz de ΔX quadrado menos C ΔT quadrado. Ela seria a distância, essa seria a distância no qual se quiser, você pode pensar assim, a distância medida por um referencial no qual ΔT é zero. Se você, por exemplo, tiver dois eventos tipo espaço e você mede simultaneamente esses dois eventos, você está medindo a distância própria. Certo? Mas, em geral, esse delta... Quer dizer, que em geral, o ΔX, veja, o ΔX em geral é maior. Está aqui. O ΔX é maior ou igual à distância própria. Isso aqui é parecido com o que eu falei aqui, né? Que no caso do intervalo tipo temporal, o ΔT é maior ou igual que o tempo próprio, o intervalo de tempo próprio. Agora estou dizendo que o ΔX, em geral, é maior ou igual que a distância própria. Onde a distância própria ela é definida por esta expressão, mas ela pode ser vista como a distância no qual, o ΔX, né, que seria a distância no qual os eventos são simultâneos. Né? Você mede a distância de dois, ΔX associado a dois eventos simultâneos. Né? Muito bem. E para terminar, o caso do intervalo tipo luminoso, no intervalo tipo luminoso, o ΔS quadrado é zero, então o ΔX é igual a C ΔT, né? Seria um sinal de luz. Né? Pode ser visto como um deslocamento no que nós já tínhamos visto de frente de luz, né? O cone de luz. Né? Certo? Então, mas também pode ser visto como um caso limite.
Não é exatamente o caso limite, porque a luz é bem diferente de objetos tipo espaço, eventos tipo espaço, ou dois eventos tipo tempo. Mas pode considerar como um limite. Por exemplo, se você considera uma partícula, a evolução de uma partícula, por exemplo. Uma partícula descreve uma linha de mundo e você pode definir um ΔT e um ΔX associado a essa partícula. Isso aqui é uma linha de mundo. Então, você pode definir uma partícula tipo tempo, porque ela vai ser tal que ΔX sobre ΔT, que vai ser a velocidade, né? Essa partícula, é menor do que c, né? Seria uma partícula, a propagação de uma partícula descreve uma linha de mundo que corresponde a um intervalo tipo tempo. Por que tipo tempo? Porque a partir daqui se pode mostrar que c ΔT quadrado menos ΔX quadrado é menor do que zero, né? Certo? Então, intervalo tipo tempo, seria o ds quadrado. Né? Mas, perdão, maior do que zero, tipo tempo, né? ΔS quadrado. Certo, mas se considerar o limite em que essa velocidade da partícula se aproxima da velocidade da luz, é muito próxima, então você pode dizer que está se aproximando da situação em que essa quantidade vai a zero. Ela, em geral, ela é maior do que zero, mas quando a velocidade da partícula for bem próxima da velocidade da luz, esse intervalo, tipo tempo, se aproxima de zero. Ele ainda é maior do que zero, mas se aproxima de zero. Da mesma maneira, você pode também agora considerar não o intervalo tipo tempo, mas considerar o intervalo tipo espaço. Por exemplo, os extremos de um objeto, né, A e B. E considerar o limite em que o comprimento, que essa distância própria seria definida por esta expressão aqui. Né? O limite em que essa distância própria vai a zero. Quando essa distância própria vai a zero, que nós temos de que o ΔS vai a zero. Né? Quando o dp vai a zero, o ΔS vai a zero. Também pode ser visto como um certo limite de um intervalo tipo espaço. Certo? Mas como eu falei, é só como um limite, ele nunca chega a zero. Né? São, na verdade, duas regiões, três regiões diferentes, né? Ou três casos diferentes. Né? Tipo tempo, tipo espaço e tipo luz. Mas o tipo luz poderia ser tentar se aproximar, né? Os eventos tipo, os intervalos tipo tempo podem tentar se aproximar do intervalo tipo luz. Né? Seria nesse limite em que a velocidade se aproxima da velocidade da luz. Os intervalos tipo espaço também poderiam tentar se aproximar do intervalo tipo luz no limite em que essa distância própria se aproxima de zero. Mas na verdade nunca chega, né? Sempre são três tipos de intervalos diferentes.